Então, eu tinha planejado falar sobre o documentário do Silvio Tendler, que eu já vi umas 4 vezes, chamado Dedo na Ferida, e que foi publicado, foi lançado em 2018, quase como um grito de povo brasileiro, não faça, não faça isso, mas fizeram. Só que o que acontece? Essa semana eu tive a oportunidade de assistir Bacurau. E ainda que não seja do interesse do canal falar sobre assuntos da moda, eu acho que ele é para mim, né, que tenho essa preocupação social sempre, e que estou estudando um pouco mais agora de sociologia, economia, história, direitos humanos, direito, acaba que ele pula à frente e eu sinto uma necessidade de falar. Então, vamos bater um papinho rápido sobre Bacurau. O Luiz Fernando Veríssimo, filho do Érico Veríssimo, escreveu uma crônica agora, dia 5 de setembro, em que, acho que a crônica é Estamos em Guerra, o nome da crônica, e ele fala que, mais ou menos como se nós estamos em guerra e quem está nos atacando é o próprio governo da gente. Esse governo que insiste em fazer nomeações alucinadas que destroem tudo que a gente tem como crença e como objetivo mesmo, como conquistas, né? Então você coloca um ministro da educação que é uma vergonha no campo da educação, você coloca um ministro do meio ambiente que responde a processo por crime ambiental, ou seja, você vai trazendo para os cargos mais importantes das profissões dentro do país os piores nomes possíveis. E a pergunta é por que um presidente faz isso só se ele tiver declarado guerra ao seu próprio povo? É interessante pensar isso no dia 7 de setembro. Né? Então, o que acontece? Essa crônica do Luciano Veríssimo, ela me leva a Bacurau. Eu acho que Bacurau é isso. Né? Bacurau é uma cidade no interior do interior do interior de Pernambuco, ou seja, Pernambuco já é, de certa forma, o interior do Brasil, considerando que o Brasil existe no mundo Rio São Paulo, depois talvez Brasília, depois talvez o Sul, então Pernambuco, Ceará, Alagoas, Sergipe, isso às vezes nem para os brasileiros mesmo. Então, Bacurau é uma cidade menor de Pernambuco e onde vive uma população com as características de pelo menos, não sei, mas 3.000 municípios brasileiros, ou seja, você tem, a população elege um representante que nem mora na comunidade, que nem mora no lugar, né? Ele apenas tem uma base ali, se aproveita dessa base para poder manter seu curral eleitoral. E aí esse prefeito, esse representante não tem nenhum compromisso com a vida das pessoas que estão ali. E acho que um cachorro resolveu fazer uma festa. Bom, então esse filme para mim ele me parece um pouco de faroeste possível do Nordeste brasileiro, né? Só que é o Nordeste mais verde, ainda que a cidade agora esteja passando por um problema de abastecimento de água, porque o rio local foi represado, né? O rio local foi fechado, foi cerceado. De certa forma, o que acontece daqui a alguns anos, porque o filme ele é profético, né? Está projetado para daqui a alguns anos, ou seja, não é daqui a 100 anos, é daqui a alguns anos. Então a água foi privatizada, né? Assim como a terra. E as pessoas têm que pagar pela água e dar seu jeito. Então, mas mesmo assim a cidade ainda consegue ser uma cidade verde. Talvez por conta dos lençóis, não sei. E essa cidade abandonada pelos seus políticos e sem água, vive como uma pazárgada, né, do Drummond às avessas. Ela não é rica, mas a sua comunidade
consegue, através de uma cumplicidade, através de um apoio, através de uma amizade, fazer com que um mínimo de qualidade permaneça. Há muitas coisas que acontecem ali assustariam a boa família brasileira, né? Mas estão compreendidas dentro da generalidade da espécie humana, né? Da pluralidade da espécie humana. Então, Bacurau, o filme do Kleber Mendonça Filho e do Juliano Dornelles, é uma espécie de faroeste brasileiro nos tempos atuais, daqui na frente, né? Claro, com uma pegada de jagunçagem, ou seja, há algo de Lampião ali, e umas cenas que me fazem pensar num Tarantino, e para fechar, o uso da tecnologia, o que a gente podia pensar também um certo Black Mirror, né? Tudo isso com mais alguma coisa que a gente pode chamar, uma palavra que está muito na moda agora, que é distopia, né? Porque o que que o prefeito faz? O prefeito, ele abandona a cidade à própria sorte, e a sorte dessa cidade é servir como um grande parque de diversão dos homens civilizados do mundo, entenda-se os estadunidenses. E é uma coisa muito interessante dessa coisa, que quando esses estadunidenses vêm se divertir na terra pobre, eles podem fazer tudo, evidentemente, mas uma das coisas mais interessantes é que um cara fala assim: quando eu me separei da minha mulher, eu peguei minhas armas e fui na casa dela querendo matar todo mundo. Mas por sorte ela não estava em casa, então eu fiquei rodando com as armas e voltei para minha casa. E agora Deus me deu essa oportunidade de saciar essa vontade, essa raiva que está dentro de mim. Bom, o filme, ele só isso já vale o filme para mim. Mas ele também é uma uma denúncia interna, né? Além do nosso representante legal eleito pela própria comunidade, tem uma galera que é de compatriotas, né? Brasileiros também, que olham aquela cidade do interior como algo desimportante, né? E, e essa desimportância faz com que eles ajudem os estrangeiros nos seus objetivos. E uma hora eles estão sentados com os estrangeiros, e é uma conversa que vale muito a pena vocês assistirem. Eu estou tentando não dar muito spoiler. E, e eles dizem assim: não, não, nós não somos daqui não, nós somos do sul. Ah, é? Sim, somos do sul, nós somos quase como vocês. Ou seja, eles são quase gringos também. E claro, quando eles falam isso, os gringos mostram que isso não está muito dentro do real, eles não acreditam muito nisso. E é uma gargalhada, e assistam, vale muito a pena. O filme é a história de como essa cidade resiste, né? Como ela resiste a essa loucura, como ela resiste ao fato de se tornar um parque de diversão. E muito interessante, a liderança dessa resistência, ela é dada pelos marginais, né? Lungo, que é uma espécie de ser andrógeno, muito interessante essa escolha, né? E Pacote, que é uma espécie de justiceiro da região, né? Tem vários filmes dele na internet em que ele aparece matando algumas pessoas. E isso é muito interessante porque, para o morador do Rio de Janeiro, ele talvez não esteja sabendo, mas a ideia do matador profissional em Pernambuco é muito comum, né?
Tem vários documentários na internet sobre isso. Há um vídeo que a gente assistiu aqui em casa, que inclusive a comunidade pede à polícia que liberte o matador de aluguel, porque ele mantinha a ordem na comunidade. Pernambuco. E, bom, o filme tem 10 mil momentos que eu acho que vale muito a pena. Mas eu acho que o filme é meio doido, sim. O filme tem uma coisa meio acelerada demais. Um amigo meu escreveu num texto até que poderia durar um pouco mais para que as cenas se organizassem, fossem melhores, desenvolvidas de uma forma melhor, mas de qualquer forma ele dá o recado, né? E tem três momentos que eu ainda gostaria de pensar, que é o seguinte: o primeiro é quando a cidade está fazendo o enterro de alguns mortos e ela vai falando os nomes dos mortos em combate ou não, né? Então tem uma procissão e no meio dessa procissão surge o nome de Marielle. Não é a Marielle Franco da gente, mas é a Marielle. Isso basta. O terceiro momento, que é muito interessante também, o segundo momento que é muito interessante também, desse filme interessantíssimo, é que quando os sulistas, né, o pessoal de São Paulo, Curitiba, quando eles vão ao Nordeste, nessa cidadezinha tem um museu. E aí as pessoas convidam, entra aí, conhece aí, para saber a história, né? E eles não entram. Eles não entram. E como não entram, eles não ficam sabendo da história, que se soubessem, poderiam ter se preparado melhor para brincar como eles querem brincar. Porque a história ajuda, né? E o museu é um lugar em que a história de alguma forma está sintetizada. Então, se eles tivessem entrado no museu, quem sabe? Mas evidentemente que a arrogância e o interesse em não conhecer o outro fizeram seu papel e são simbólicos no filme. Para terminar, o filme ainda tem a Sônia Braga. O filme tem uma coisa que, quando a gente terminou, a gente assistiu aqui no Rio, e quando terminou o silêncio foi total, né? Teve um momento que o pessoal começou, em outras sessões já soube de gritos, de fora, viva Lula, Lula livre e tudo mais. Esse não, eu acho que esse a gente saiu meio tonto, sabe? A vontade que eu tinha era sentar na calçada e esperar o mal-estar passar. É um filme sensacional, não é minha praxe ficar falando de filmes que estão na moda agora. Esse não é o interesse do canal, mas é que nós estamos em guerra. Todas as armas são importantes. Até.